O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do capítulo do artigo 33 dessa lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país, de destino ou no organismo internacional. 2. A natureza do dado. 3. A observância dos principais gerais de proteção de dados pessoais e direitos titulares previstos nessa lei. 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência. Normas corporativas globais ou selos, certificados de código de conduta, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 33 dessa lei, será realizado pela autoridade nacional. Parágrafo 1º. Para a verificação do disposto no caput desse artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observe direito às garantias principais dessa lei. Parágrafo 2º. Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais, submetida à aprovação de autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizar diligência de verificação quanto às 44 operações de tratamento quando necessário. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput desse artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 5º. Os atos realizados por organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, em caso de conformidade com essa lei, submetido à revisão ou anulado. As garantias suficientes de observância dos principais gerais de proteção do direito titular referido no caput desse artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador de acordo com o previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 46 dessa lei. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentado como suficiente de observância dos princípios gerais de proteção do direito do titular, referido no inciso 2 do artigo 33 dessa lei, deverão ser comunicados à autoridade nacional. Capítulo 6. Dos agentes de tratamento de dados pessoais. Artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente à sua operação de tratamento de dados, nos termos de regulamento. Observado o segredo comercial e industrial. Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter no mínimo a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta para a garantia da segurança das informações, a análise do controlador com relação às medidas, salvaguarda um mecanismo de mitigação de riscos adotados. Artigo 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instituições das normas sobre a matéria. Artigo 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Seção 2. Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo controlador. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no site eletrônico do controlador. Parágrafo 2º. A atividade do encarregado consiste em 1. Aceitar reclamações e comunicações de titulares, prestar esclarecimento e adotar providência. 2. Receber comunicação da autoridade nacional e adotar providência. 3. Orientar os funcionários contratados da entidade a respeitar das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. 45. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre definições e atribuições do encarregado, inclusive hipótese de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte de entidade ou volume de operação de tratamento de dados. Parágrafo 4º. Vetado, incluído pela Lei 13.853 de 2019, seção 3, da responsabilidade do ressarcimento de danos. Artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo,
em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titulado dos dados. 1. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir a obrigação de legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Hipótese em que o operador equipara seu controlador, salvo nos casos de exclusão previsto no artigo 43 dessa lei. Segundo, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorre danos ao titulado dos dados respondem solidariamente, salvo no caso de exclusão previsto no artigo 43 dessa lei. Parágrafo 2º. O juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando a seu juízo for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resulta-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3º. As ações de reparação por dano coletivo que tenham por objeto a responsabilização dos termos do caput desse artigo pode ser exercido coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação permanente. Parágrafo 4º. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem 1. Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. 2. Que, embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou 3º. Que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes entre as quais 1. O modo pelo qual é realizado. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo 1. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei, dê causa ao dano. Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Capítulo 7. Da segurança das boas práticas. Seção 1. Da segurança do sigilo de dados. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnica e administrativa adaptadas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situação acidentais ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Primeiro, a autoridade nacional poderá